A partir de agora, está sendo gravada esse treinamento. Doutor, seja muito bem-vindo e é contigo, meu querido. Só libera o seu som. Isso. Boa noite. Me ouvindo? Ok, perfeitamente. Boa noite a todos. Boa noite, Mauro e todos os que estão aí nos assistindo. Sejam todos bem-vindos. Prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez. Estou olhando aqui, Mauro. Nós conversamos aqui sobre os produtos que nós já falamos e nós já fizemos uma live 1 e 2, depois fizemos 3 e 4. E depois fizemos aquela que foi 7, 6, 11, 16, 18 e 21. Então ficou os 5 perdidos ali no meio. E daí do 8 até o 11 a gente tem livre aí, tá bom? No caso, você tinha me dito ali para a gente fazer 4, 5 e 8 hoje, né? Mas o 4 nós já fizemos, já que foi anemia, né? Nós Então, já tira o fizemos esse. 4, vamos para os 5, 8 e 11, é o E próximo? 9. E 5, 9, 8 e 9? 9, no caso. Ok, Isso. 5, 8 e 9. Perfeito. Tá? Ok. Então, deixa eu só abrir minhas anotações aqui. Vamos lá. O, o 5, o 5 é o enérgico, né? Ele é. Nós já até já falamos um pouco dele, porque teve uma live em que a gente ficou aí sobre qual que seria mais pré-treino, qual que seria mais pós-treino, né? Então nós já abordamos um pouco aí essas formulações. Porém, o energético, ele tem na formulação dele a tiamina, o fósforo, a taurina e a cafeína, que é uma substância muito interessante porque ela não estava presente na guia positiva da Anvisa até pouco tempo atrás. Então, a cafeína não era uma substância permitida em suplementos alimentares, tá? Então, agora a gente pode fazer uso dela, não tem mais problema, ela já está totalmente legalizada, né? Então, é uma substância aí que é muito interessante nesses produtos para dar mais energia, com o foco em a pessoa ficar mais acordada, com o metabolismo acelerado, né? Com mais energia. Bom, nós temos aí o fósforo, que é o mineral que carrega a tecnologia VNC, além da taurina, que é um aminoácido que está presente em grande quantidade em todos os energéticos, na família Red Bull, na família Monster, né? A taurina, ela é o mais comum e o que mais dá energia aí nesses energéticos da vida, tá? E aí nós temos também a tiamina e a cafeína, então, para fechar essa energia aí desses produtos, tá? O fósforo, que é o mineral VNC aí dessa formulação, ele atua em vias essenciais para produzir e armazenar a nossa energia, né? Por quê? Vocês já devem ter um conhecimento, eu acredito, a maioria de vocês, possivelmente, como que é feita a produção de energia no nosso corpo. Nós ingerimos os macronutrientes, que são aqueles nutrientes que vão se tornar energia. E são 3 fontes de macronutrientes. Nós temos as proteínas, nós temos os carboidratos e nós temos os açúcares. O carboidrato também irá se transformar em açúcar, é a mesma coisa. Já a proteína não, ela vai passar por um outro processo, tá? Enfim,
Esse açúcar e esse carboidrato, eles vão para o sangue. Lá no sangue vai ter a ação do hormônio insulina. A insulina vai pegar essa glicose, essa glicemia, vai jogar dentro das células. Lá dentro das células, ele vai ir para uma organela chamada mitocôndria, que é a nossa usina energética. É ela que faz a nossa produção de energia, tá? E a mitocôndria, ela faz um produto chamado ATP. ATP. ATP significa adenosina trifosfato, tá? Ou seja, adenosina mais 3 moléculas de fósforo. Adenosina trifosfato. Na tabela periódica, o fósforo é representado pela letra P, né? Do pH, né? Se escreve fósforo em inglês, porque pH tem som de F. Quem for mais antigo aí lembra que antigamente farmácia se escrevia com pH, né? Era farmácia com pH no início. Enfim, aí a importância do fósforo, porque o ATP, que é a nossa molécula de energia, é a adenosina trifosfato. Tem 3 moléculas de fósforo no nosso ATP, que é a energia em si que o meu corpo produz, né? Então, o fósforo, ele é essencial na produção e no armazenamento de energia do nosso corpo. Porque não só na produção, mas também no armazenamento. Porque caso você não consiga gastar todos os ATPs que a sua mitocôndria faz constantemente, esse ATP vai ser transformado em uma determinada gordura e vai ser estocado, armazenado. E o dia que você precisar de energia, o corpo vai pegar essa gordura que foi armazenada, retransformar em ATP novamente, e de repente você tem energia para fazer o uso dela. Um exemplo disso, pessoas, por exemplo, que ficaram perdidas numa ilha deserta, numa mata, que foram soterradas, pessoas que sofreram acidentes e que ficaram lá 5, 10, 15 dias sem comer nada. Como essa pessoa sobreviveu sem comer, sem beber? Como ela fez isso? Ela tinha gordura armazenada que foi transformada novamente em ATP para que ela pudesse sobreviver por dias sem se alimentar. Então, o fósforo é muito importante, não é só muito importante, é essencial para a nossa energia, tanto na produção quanto no armazenamento dela. Ele também atua na manutenção do pH sanguíneo. pH é o nível de hidrogênio, né? Se alguém aí já estudou química na escola, sabe que todos os líquidos têm um pH determinado, como, por exemplo, a água. Uma água ideal é água que tem pH 8, pH 9. O sangue tem pH entre 7,35 e 7,45. Um café tem pH 2,5, portanto é uma bebida extremamente ácida, né? E aquilo que tem pH acima de 7 é base ou alcalino, né? E aquilo que tem pH abaixo de 7 é ácido, tá? Então o nosso pH tem que ter uma medida mínima ou máxima, ele tem que estar ali na homeostase sanguínea, tem que estar no meio. E o fósforo regula esse pH, porque novamente tem um pH. P de fósforo, H de hidrogênio, tá? Ele regula nossas transcrições de genes, ativa as nossas ações enzimáticas, né? O fósforo é muito importante. Ele também atua nos rins, né? Nossa resposta renal imune vem através do fósforo, tá? Existem 2 tipos de fósforo na suplementação alimentar. O fósforo que está na forma orgânica e o fósforo que está na forma inorgânica. Enquanto o fósforo orgânico é absorvido lentamente e com menor eficiência pelo organismo, em torno de 40% só absorvível, já o fósforo inorgânico, que é o que está presente no nosso
Belferote número 5 é o inorgânico. Ele está presente e ele é o que absorve mais rápido e que tem mais eficiência. E quando ele está em sinergia com a vitamina B1, que é a tiamina, e também com o aminoácido taurina, ele apresenta uma absorção ainda mais rápida e eficiente, chegando a 100% da absorção dele. Olha a diferença, um fósforo que é orgânico, 40%. O fósforo inorgânico com B1, que é a tiamina, e com taurina, 100% de absorção desse fósforo, tá? Por isso que está presente tanto a tiamina quanto a taurina nesta formulação, para que eles possam agir em sinergia. Além disso, a tiamina, que é a B1, ela também desempenha alguns papéis importantes aí no nosso organismo, como, por exemplo, a manutenção do tecido nervoso e a transcrição nervosa. E isso é muito importante para quem precisa de energia, porque o nosso corpo, ele, ele avisa, né? O cérebro manda a nossa mitocôndria fazer energia quando nós temos mais produção de células ou transcrição de células nervosas. Por exemplo, quando você está dormindo, que você não está nervoso, você está tranquilo, calmo, relaxado, você está sob efeito de hormônios indutores do sono, melatonina, serotonina. A sua produção de energia é baixa, pequena. É uma energia só para você dormir. Agora, quando, por exemplo, você está numa situação de risco, com a adrenalina lá em cima, você ficou sabendo que tá lá preso no trânsito, está vindo um arrastão, você depende da sua vida para sobreviver, aí você tira força de onde não tem. Você tem aquela descarga de adrenalina, você tem uma transcrição muito grande nervosa. E aí você tem uma produção, uma soltabilidade, uma excreção de energia rápida e em grande quantidade. Todo mundo já ouviu falar nos picos de adrenalina, que é quando, por exemplo, vou dar um exemplo bem estrônchulo aqui, mas digamos que uma pedra de 200 quilos caiu sobre o seu filho. Normalmente você não conseguiria erguer uma pedra de 200 quilos, mas numa situação dessa, que envolve o nosso filho, você tem uma descarga de adrenalina, você consegue ter uma força subhumana de repente. Ela é uma força que dura segundos, tá? Porém, isso acontece. O corpo consegue fazer uma força anormal por alguns segundos apenas. E aí você depende dessa transcrição de célula nervosa e depende da tiamina para que tudo isso aconteça. Então o corpo vai reagir frente ao nosso Belferote 5, que tem o fósforo, que é a produção e armazenação da nossa energia, que está sob sinergia da B1 tiamina mais a taurina para que tenha 100% de absorção, e também que a tiamina faz essa produção e transcrição de células nervosas que aumentam a conversão da glicose em ATP, ou seja, do açúcar em energia. Do nada você pega todo o açúcar que está no seu corpo e transforma em energia na hora, para que você saia correndo, para que você pule, para que você desvie, para que você erga um peso, né? É um momento, um pico de adrenalina, um momento de produção de energia exacerbado, tá? Sendo assim, a eficiência pode ocasionar fraqueza muscular depois, tá? Depois que você tem esse pico, você pode ter uma certa fraqueza muscular, fadiga, sintomas de cansaço generalizado, tá? Porém, você tem aquela energia que você precisa. Então, vamos supor que você teve uma noite muito mal dormida, está com sono, cansado, e no dia seguinte você tem uma reunião, uma palestra, você tem algo muito importante para fazer. Você faz o uso do Belferote 5, tá? Você faz o uso do energético, ele vai te dar uma energia instantânea, ele vai te acordar, você acorda defunto. Você vai, faz o que você precisa fazer e depois você vai ter a fadiga, depois você vai ter que descansar, porque você vai esgotar a produção de energia do seu corpo, mas você vai ter energia que é aquilo que você precisa.
ele é uma produção energética, para um momento de que você não pode dormir, não pode relaxar, vou dirigir, vou sair às 3 da manhã, vou tomar um energético, não vou ter sono, tá? Não vai ter sono de maneira alguma. Não vai ter sono, não vai ter moleza, fraqueza, só depois, em torno de 6 a 8 horas depois, aí você vai sentir esses sintomas e você vai precisar recarregar energia. Você vai precisar se alimentar e você vai precisar descansar. Mas no momento em que você precisava de energia, você vai ter fazendo uso do produto. A taurina, ela também tem uma ação antioxidante, né? Que ajuda a preservar esses músculos no momento de um estresse ou no estresse oxidativo como esse, né? E a produção dela, ela é muito baixa no nosso corpo. Então, por isso a presença da taurina aí, que é aquela que eu falei que está no Red Bull, está no Monster, está em todos os nossos energéticos da vida. E depois vem a nossa gloriosa cafeína, né? A cafeína, todo mundo sabe, é termogênica, é aceleradora de metabolismo, ela manda embora a melatonina, ela bloqueia a produção de melatonina, ela não deixa você dormir, ela tira o seu sono, ela te liga, te deixa alerta, concentrado, ela te deixa em estado de alerta, o teu cérebro aumenta a sinapse, aumenta também a produção o consumo de glicose do cérebro, tá? E aí você fica uma pessoa ligada aí no 220, né? Pessoas que têm problemas, como, por exemplo, arritmias, problemas de batimentos cardíacos, geralmente é contraindicado os produtos que contêm cafeína, tá? Porque ele pode causar taquicardia, aceleração dos batimentos cardíacos, porque é um efeito aí da cafeína. Então, seria o único contraindicativo para o uso desse produto, tá bem? E essas seriam as funções aí da tiamina, do fósforo, da taurina e também da cafeína. Podemos, talvez aí, não sei, Mauro, alguma pergunta interessante que você queira fazer, apenas você, e aí depois no final a gente abre para os 3 produtos para quem quiser fazer alguma pergunta. O Mauro está por aí. Tô sim. Ficou claro aí o energético? Sim, parece que tem uma dúvida aqui, mas você acha Sim. melhor deixar pro final de todas ou vai sanando as dúvidas por cada um? Não, vamos responder agora já, e que daí a gente elimina o produto e vai para o próximo. Eu estou no celular aqui hoje, fica um pouquinho mais difícil de eu ver o chat aí. Se você quiser Tá, fazer a então vamos pergunta lá. para mim. Não, deixa que eu leio, vamos lá. Quem toma remédio de pressão, ainda que no desmame, pode tomar produtos com cafeína? Tá. Bom, quando a gente ouve remédio de pressão, eu imagino que seja um antihipertensivo, né? Para pressão alta. A gente tem que entender que taquicardia é uma coisa e pressão alta é outra coisa. Taquicardia é o aumento dos batimentos cardíacos. E pressão alta ou hipertensão arterial é a velocidade com que o sangue passa pelas suas artérias. Então não tem contraindicação e, como diria nosso glorioso Cazuza, uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Batimentos cardíacos aumentados é uma coisa, pressão alta é outra coisa. Em resumo, o energético não é um produto que vai aumentar a pressão das pessoas, causar hipertensão, deixar a pressão alta. Não. Ele vai acelerar, talvez, se você é mais sensível à cafeína, os batimentos cardíacos, mas a pressão arterial, não. Tá? Se tiver mais alguma dúvida. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone, tá? Ah, Quantas tá. vezes Eu ao dia eu gostaria. posso tomar o enérgico? Vamos lá, um de cada vez. Vamos fazer Jax, assim, ó, vamos aproveitar que nós estamos aqui no Zoom
para todos vocês aí, tem uma ferramenta, se você tocar o dedo na sua tela, tem uma ferramenta que é uma mãozinha assim, ó. Você aperta ela, vai aparecer aqui para mim todo mundo que está com a mão levantada que quer falar. Aí eu já me dirijo a quem estiver com a mão levantada e aí apenas essa pessoa liga o microfone para não falar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, a partir de agora, aí, André Santos levantou a mão. Fala, André. Oi, doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Então, boa noite a todos. Quem levantou essa questão aí no caso, eu me trato desde 2018, né, na questão, aí vi aí os produtos, falou de tanto de cafeína, e eu tenho um produto de cafeína para utilizar, mas estou meio receoso. Por exemplo, a minha pressão tem até ficado 10/6, um camarada que já teve até 16/9, mas enfim, estou alterando para os florais e já fiz academia há 3 meses, agora que eu dei um tempo, sendo que assim, batimento é puxar ferro, é fazer esteira, tranquilo, não senti nada, então eu creio que eu possa utilizar a cafeína, no caso, porque Sim, não deu problema não nenhum. vejo. Não, como eu disse, a contraindicação é para arritmias, pessoas que têm um distúrbio dos batimentos cardíacos. Entendi. Pressão arterial não interfere, Beleza, obrigado. por nada. Ah, se tiver mais alguma mãozinha levantada aí, eu não estou vendo nenhuma. Vamos lá, mais alguém com dúvida? Não? Podemos seguir para o próximo produto? Ah, vamos lá, tem aqui no chat. Ah, esse é o primeiro treinamento que participa. Por gentileza, sobre os produtos, quais podem ser tomados juntos e quais devem ser evitados de tomar junto. Os que devem ser evitados de tomar juntos são aqueles que têm, por exemplo, deixa eu baixar o catálogo aqui para dar um exemplo. São aqueles que têm todos os minerais ou várias vitaminas, como por exemplo, o nosso 19 multivitamínico, né? Ele é um exemplo de que já tem tudo nele, né? Então você não deve ficar colocando outros juntos, tá? Esse seria a única, tá? O único assim, o 19 mais algum, porque nele já tem praticamente todos os minerais e vitaminas também. Então, apenas esse. Os demais podendo ser usados aí juntos. A pergunta: se o treinamento for pesado, onde o batimento acelera muito, é indicado mesmo assim tomar o energético? Sim, não tem problema nenhum. O que vai acontecer é que, no caso, você já vai, se você for uma pessoa sensível à cafeína, lembrando que nem todos são. Eu, por exemplo, eu posso tomar café meia-noite e dormir meia-noite e 5, não tenho problema nenhum com isso, tá? Conheço gente que fala que se tomar café depois das 4 da tarde já não vai dormir de noite. Então, a cafeína, uns é sensível, outros não, tá? Então não é que todo mundo que tomar vai ter um ataque cardíaco. Não. Se a pessoa for muito sensível à cafeína. E aí, no caso, se ela for fazer um treino pesado, aí um crossfit, um circuito, né? Os batimentos vão se elevar até um certo nível. E depois ele não eleva mais. O próprio corpo se adapta, tá? Então não tem contraindicação nesse quesito. Ok, mais alguma dúvida, pessoal? Podemos passar para o próximo? Nenhuma mãozinha levantada. Vamos para o próximo, doutor, por favor. Tá, o próximo então vai ser o 8, né? 6 e 7 nós já falamos deles. Tá. O 8 é o VNC ósseo. Tem uma fundamental aqui, excepcional ficha técnica, contendo a vitamina D3, o cálcio e o MSM, que é o metilsulfonilmetano, tá? Ou também conhecido como enxofre orgânico, tá?
É muito interessante, não sei se alguém de vocês já viu falar que antigamente, antes da farmacologia, das drogarias, das farmácias, um tempo mais atrás aí, existia o tratamento de cavernas. Vocês já ouviram falar? A pessoa tinha um problema, uma dor, uma coisa que ninguém entendia, não sabia qual remédio, qual planta fazer chá, ia morar na caverna e lá na caverna sarava. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tem até fotos na internet, uma caverna assim, cheia de cama. As pessoas moravam em cavernas para ir se tratar de algo que não sabia o que era, tá? E o que acontece em cavernas, existe uma alta produção ou liberação do solo e da água de enxofre, tá? E o MSN, que é o metilsulfonilmetano, é, ele é um suplemento alimentar desenvolvido através do enxofre orgânico, que ele tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória, né? Ele auxilia em quase todas as dores, inchaços, reduz quase qualquer tipo de inflamação, tá? Então a pessoa não sabia o que fazer, ia para a caverna, lá ela inalava enxofre, ela respirava um ar rico em enxofre e tinha essa ação anti-inflamatória e antioxidante e melhorava, tá? Então, antigamente tinha muito isso, tá? E é isso que está presente aí, além do cálcio e da vitamina D, tá? O cálcio é o principal mineral dos ossos. Os nossos ossos são feitos, compostos por cálcio. O que existe no osso é o cálcio. É o principal mineral do nosso esqueleto, né? É um dos íons mais abundantes e importantes no nosso organismo, né? O cálcio está presente em todas as membranas celulares, está presente nas fibras musculares, o cálcio está presente no miocárdio, está presente em quase tudo do nosso corpo, como eu acabei de falar. É o íon mais abundante e mais importante do corpo, né? A deficiência do cálcio ela pode causar inúmeros fatores, como condições inflamatórias, ingestão de alimentos que fazem mal para a nossa saúde, consumo excessivo por exemplo, de cafeína, gorduras, fibras dietéticas, inatividade física, tudo isso começa a reduzir o nosso cálcio, tá? E existem doenças relacionadas à deficiência de cálcio. Uma delas é o raquitismo, né? Ou a osteomalácia, a osteopenia, a osteoporose, né? Então, todas essas são doenças por simplesmente falta de cálcio. O raquitismo, principalmente em crianças, né? Que causam aquelas deformidades nos ossos. Você vê as crianças assim com os dedos assim tortos, né? Ou até braço. Crianças da região em regiões africanas ou asiáticas, aqueles países que estão em montanhas como Nepal, Bangladesh, Camboja, né? Birmania, Armênia, Vietnã, Kuwait, Taiwan, aquela região da Ásia ali, Tailândia, ela é muito rica e também ao mesmo tempo muito pobre, né? Rica em natureza, pobre em condições financeiras. Então lá é muito comum o raquitismo e na África como um todo também muito comum o raquitismo por falta de cálcio. Lugares onde as pessoas, as crianças, não têm muitas fontes de cálcio, como o leite, lactícios, né? Tudo que tem a ver com produtos ricos em cálcio, como a couve, por exemplo, que é muito mais rica em cálcio do que leite, né? E tem gente que fala: Meu Deus, se meu filho não tomar leite, o que vai ser dele? Come couve. Couve tem mais cálcio que leite, tá? Isso é interessante aí para vocês saberem. Então, doenças que são causadas pela simples falta de cálcio e que podem ser prevenidas com o uso do VNC ósseo número 8, tá? E o que acontece? O cálcio, quando nós ingerimos ele vai para nossa corrente sanguínea. Ele tem duas opções. Uma, o sangue levar ele para o osso e fixar, ou duas, o sangue levar ele para o rim e o rim fazer dele uma pedra, um cálculo renal, que vai te causar inúmeras dores de cabeça, jogar fora na urina, ou se depositar nas artérias, causando entupimento. Não existe entupimento só por gordura, existe entupimento por cálcio, tá? E aí o que acontece? Ele precisa da vitamina D3.
A vitamina D3, ela atua no metabolismo do cálcio, estimulando a absorção desse mineral, diminuindo a absorção óssea, né? Aumentando, fazendo com que o cálcio vá para o osso, né? E ele também diminui a saída do cálcio do osso. O que acontece na osteopenia e na osteoporose? Ao longo da vida, depois de 50 anos, você começa a ter uma desfixação. O cálcio começa a se soltar do osso e viajar no sangue. E aí você começa com a osteopenia, com a osteoporose. E a vitamina D não, ela bloqueia isso, ela deixa o cálcio lá no osso, ela não deixa ele sair, e o que ela encontra fora, ela pega e joga lá e cola lá. Por isso que em qualquer produto que tenha cálcio, qualquer produto que vise a saúde óssea, tem que ter a vitamina D3. O cálcio sozinho não faz nada se não tiver a vitamina D3 junto. Ela aumenta a atividade dos osteoblastos. Os osteoblastos são as células ósseas que são responsáveis por formar novas células ósseas. Nós temos os osteoclastos, que são aqueles que comem células velhas. Então, tem o osteoclasto e o osteoblasto. O osteoclasto fica viajando no osso, ele vê uma célula óssea velha, ele come ela, mata ela. Aí o osteoblasto vai e faz uma nova e rejuvenesce aquele osso, tá? E a vitamina D3, ela estimula o osteoblasto, que é o que produz células ósseas novas. Um exemplo de uma doença em que os osteoblastos estão mal e os osteoclastos estão fora de controle. Reumatismo, artrites reumatoides. Você vai tendo a degeneração óssea. O osteoclasto começa a comer não só células velhas, mas células novas que não precisava. É uma doença autoimune. O seu corpo começa a matar o seu osso. E aí, lúpus também faz isso, tá? Lúpus também é um exemplo disso. E aí você tem os problemas dessas doenças autoimunes. Por isso, nós temos o cálcio, principal mineral ósseo, a vitamina D, que fixa, absorve e não deixa o cálcio sair do osso, e o metilsulfonilmetano, mais conhecido como MSM, que é o enxofre orgânico, que é um antioxidante, anti-inflamatório e também analgésico, tá? E ele também tem ação, bom, essas três ações: antioxidante, anti-inflamatório, analgésico. MSM, metilsulfonilmetano, tá? Esse aí é um VNC muito simples, com apenas 3 compostos e que faz muito bem aí para a nossa saúde. No catálogo, vocês vão ver informação importante, ó. Falando aqui, o MSM, também conhecido como metilsulfonilmetano, é um suplemento contendo enxofre orgânico, utilizado por aqueles que busca de formas mais naturais o alívio das dores articulares, inflamações. Possui ação anti-inflamatória, antioxidante, além de agir na manutenção da síntese do colágeno. Aí aqui um exemplo legal para vocês usarem. Um estudo realizado em 2006, publicado na revista científica Arthritis Today, mostrou uma melhora significativa nos sintomas relacionados à osteoartrite em pessoas que utilizaram o MSM, tá? Então isso aqui é estudo, pesquisa científica, tem argumentos científicos publicados em revistas renomadas como Arthritis Today, tá? Então vocês têm embasamento científico para falar do MSM, do metilsulfonilmetano, tá aí no catálogo para quem quiser usar esses argumentos, ok? Vamos lá, perguntas então sobre o nosso VNC ósseo. Quem Quem tiver quiser levantar pergunta, a mão. pessoal, levanta a mãozinha. Ninguém? Mila, pode liberar o microfone, Mila. Acho que bem na hora deu uma engasgada aí.
Vamos lá, acho que a Camila. Você viu no chat, foi isso? Não. Enquanto a Mila não libera o microfone dela ali, foi feita uma pergunta no chat. O cálcio usado é do mineral ostra ou algas? É o cálcio mineral, não é o cálcio vegetal. Ou seja, é minério, não é de algas. Ok. Mila, libera o microfone, querida. Clica na tela do celular, aí vai ter um microfonezinho assim, aí você clica nele. Cliquei. Aê! Aí, eu Isso. queria fazer uma pergunta que me fizeram sobre. Aí veio o que o doutor Murilo está falando, sobre os ossos, né? Que o filho da pessoa tinha dor de cimento, né? E chorava muito. Eu queria saber se a gente pode indicar esse suplemento para esse tipo não é uma doença, né? Dor do crescimento, né? Que dói muito as pernas na criança. É isso. Olha, sim, é um suplemento que pode fazer bem nessas situações por conta do MSM, do metilsulfonilmetano, porque ele tem ação anti-inflamatória, ação analgésica. Porém, lembrando que toda a linha VNC é baseada e é formulada para adultos acima de 18 Certo? anos, tá? Então, em crianças, teria que fazer uma dosagem diferenciada, tá? E aí tem que calcular peso, tem que calcular idade, altura, para saber a dose correta. Então, aí tem essa questão, tá? Ô, Mauro, eu queria dar uma sugestão aqui de nós respondermos mais perguntas que eu acho que vão vir, porque se eu iniciar o 9 aqui, o 9 ele é um produto, tanto 9 quanto 10 que tem uma formulação bastante vasta, cupuaçu, magnésio, carnitina, e eu vou demorar muito falar desses produtos. Então, acho que a gente podia pegar e responder perguntas agora nesses outros 14 minutos que nós temos aí, que eu tenho certeza que vai ter bastante perguntas. E aí, na próxima, a gente inicia 9 e 10, tá bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Murilo, por Tá favor. Diga, bom, sem problema. Vamos lá, vamos às perguntas. Pode fazer, meu querido. A minha pergunta é referente às pessoas que têm problema com alergia. Por exemplo, a minha sogra, ela tem problema com camarão, crustáceo. Ela fica extremamente empolada, a glote dela fecha. E na caixa do nosso produto fala que pode conter, né, camarão, crustáceo. Então, eu gostaria que houvesse um esclarecimento pertinente a isso, por favor. Eu vou te fazer outra pergunta, porque eu não conheço os detalhes de tudo que está escrito na caixa. Ele é apenas no VNC8 ou em todos? Olha, eu estou fazendo uso do Fática e do Potenza. Eu observei em 3 produtos, Fática, o Potenza e o Imunitar. Tá. Ó, essa Ah, o pergunta em Dolore, o específico. Dolore. A minha sogra Tá, seria, ó, tem 3 produtos que eu estou mirando nela, mas todos esses 3 é o Dolore, o Ósseo, né, e o Imunitar também. Tenho quase certeza que esses 3 que eu estou mirando nela está retido por conta desse detalhe da alergia dela. tá. Ó, vamos fazer o seguinte. Essa pergunta, ela foge um pouco da minha alçada. Deve ter alguma substância que é usada na parte farmacológica, na produção dos líquidos, que talvez tenha a ver com a manutenção da vida como é que chama? Vida de gôndola desse produto, que tem alguma procedência aí de crustáceos. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou responder ela não hoje para você, mas eu vou responder no grupo aí para vocês. Vou mandar para o Mauro, vou pedir para o Mauro mandar no grupo. Eu vou entrar em contato amanhã cedo com a doutora Luísa
que é a farmacêutica responsável por todas as formulações Belferote, e eu vou perguntar para ela o porquê dessa informação, o que é que contém de fato, e vou responder aí minuciosamente para vocês, tá bom? Muito grato, doutor. Por E nada. tem um outro aspecto também, doutor, que tem Sim. pessoas na nossa reunião de hoje que estão participando pela primeira vez, né? Então, quando o senhor falou do número 5, número 8, automaticamente para nós que já estamos, a gente já logo associa, né? Que o 8 é o ósseo e o 5 é o energético. Embora nós temos já também distribuído o catálogo, onde contém todos o conteúdo dos nossos produtos, eu gostaria só de enfatizar isso, que tem pessoas participando que está pela primeira vez na live, por gentileza. Ok, ok. Aproveito para dar as boas-vindas aí a todos que estão participando pela primeira vez. Nós estamos aí com 17 participantes no momento. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando da nossa live. Nós falamos anteriormente do nosso VNC5 energético, que continha a tiamina, fósforo, taurina e cafeína. E depois falamos do VNC8 ósseo, que contém a vitamina D3, cálcio e metilsulfonilmetano, também conhecido como MSM, que é o enxofre orgânico, tá bom? Para que vocês possam se situar aí. Muito obrigado, doutor. Por nada. Seguimos as perguntas. Doutor, uma pergunta no chat. Sim. Os nossos produtos também agem em situação como LDL, colesterol ruim, triglicéridos, ácido úrico. Fiquei pré-diabetes, desculpa, caróticas, Carótida. meu lado esquerdo. É um pouco saliente. Periodicamente faço Doppler, etc. Nossos produtos agem em tais com relação à prolactina alterada. Fiz ressonância magnética, celaturcica, Filha hipófise túrgica. e hipotálamo. Tá. Vamos lá? Cadê? Essa Tem mais? foi a pergunta do chat. Bom, eu vou pedir para você me mandar essa pergunta aí. Faz um copia e cola, me manda no WhatsApp. E aí eu Agora, respondo um texto, porque são muitos aspectos. Aí eu respondo tudo e você manda para a pessoa que está perguntando. Pode ser? tá, ele quer saber quais os produtos agem nesses aspectos, Sim. entendeu? Tá, tá, porque é uma pergunta muito pessoal, né, falando sobre a própria saúde dele, então não é algo assim, acho que vai agregar muito aos outros, e aí eu Ok, respondo diretamente para ele, tá bom? excelente. Mais perguntas, pessoal? Levantei a mãozinha. Não? Jacques levantou a mão? Sim, levantei. Pode falar, Jacques. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, doutor. Referente ao último produto explicado sobre o ósseo, nosso 8, o doutor comentou que, em alguns casos, pode haver o excesso de cálcio que pode acometer em entupimento das veias, né? Como o doutor comentou. Em que situações isso poderia acontecer e como que isso afeta a nossa indicação do uso desse produto para os nossos clientes? Bom, isso poderia acontecer principalmente em pessoas que têm osteoporose, porque ou osteopenia também. A osteopenia e a osteoporose é o processo, a diferença entre um e outro, que é a osteopenia é quando você começa a perder cálcio, e a osteoporose é quando já perdeu tanto cálcio que o osso está poroso. Mas eles são a mesma coisa. Um é início, o outro já é estágio avançado. Então, nesse processo que você vai perdendo cálcio, quer dizer, o cálcio vai descolando do osso e começa a viajar no sangue. E aí ele tem uma tendência aí para tecidos moles.
ou na corteza renal, formar cálculos renais, pedra nos rins, ou nas paredes das artérias do coração, causando entupimento. E é aí que você deve indicar o VNC8, porque ele tem cálcio, beleza, mas o problema da pessoa não é o excesso de cálcio? Não, o problema dela é que o cálcio está no lugar errado. Ele está na artéria ou está no rim e deveria estar no osso. E aí a presença da vitamina D3 no VNC8 vai fazer esse trabalho de tirar ele do lugar errado e colocar no lugar certo. Levar para o osso, falar, fica aí, meu filho, que o teu lugar é aqui, tá? Então, não é contraindicado o produto, na verdade, é indicado para esse tipo de problema. Obrigado, doutor. Se me permite mais uma pergunta em cima desse mesmo produto. Em Vamos que lá? situações, então, seria contraindicado? Ou quais cuidados nós, como consultores da Bioferote, devemos ter ao indicar o uso desse produto para os nossos clientes? Tem algum, algum cuidado que nós devemos ter com algum público, um tipo determinado nicho de pessoas que a gente tem que tomar o cuidado ao indicar? Pode existir pessoas que sejam alérgicas ao enxofre ou que tenham uma sensibilidade muito grande ao enxofre, ou que estejam com uma intoxicação prévia de enxofre, e aí você vai estar dando mais enxofre para ela. Lembrando que o enxofre, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é um metal pesado. Então, essa seria alguma contraindicação, tá? E a única, porque alergia de vitamina D ou de cálcio não existe, né? A gente precisa deles para sobreviver. Só se tiver algum problema aí com o metilsulfonilmetano mesmo. Os que já estão com nível elevado, acima de 100, de vitamina D3, pode fazer uso mesmo assim? Não é indicado. Vitamina D3 acima de 100 é muito, tá? Bom, eu já tive a minha em 112, 110, mas aí parei a suplementação. Mas lembrando que a vitamina D3 é lipossolúvel, é uma gordura, e ela não é estocável, tá? Então, se você parar de suplementar, dali um mês, 2 meses, já isso vai começar a cair, vai para 90, 80, 70, dali a pouco você já precisa de vitamina D de novo. Enquanto tiver acima de 100, não é indicado, porque aí pode ficar demais, vai ficar tóxico, tá? Mas vai repetindo seus exames aí cada 30 dias, 60 dias, e a hora que você para... Bom, se você já está com ela acima de 100, está na hora de parar a suplementação, tá? E tomar cuidado com excesso de exposição solar. E aí, a hora que ela baixar um pouco, você pode fazer o uso. Excelente. Pessoal, nós temos mais 3 minutos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Ok, então. Bom, Jacques Ferreira levantou a mão. Então, ainda sobre isso, então, só para complementar, nós, como consultores, então, ao indicar o uso do produto, a gente pode também recomendar que a pessoa faça os exames, né? Procure o médico dela para fazer os exames para saber qual que é a taxa que está do enxofre, do cálcio lá, para não fazer uso contínuo, para não gerar algum tipo de problema, é isso? Ah, sim, sem dúvida, tá? Lembrando que as doses contidas são doses fisiológicas, são doses que a Anvisa aprova que essa pessoa tome diariamente. E só é contraindicado caso essa pessoa tenha um distúrbio prévio, um aumento por X motivos de uma vitamina lá ou de um mineral, que alguma coisa que ela está comendo em excesso, ou alguma coisa que ela está suplementando e já está muito alta e não precisa. Em pessoas que não tomam nenhum tipo de suplemento e não fazem nada de anormal, tenho certeza que não vai ter nada alto, ao contrário, vai estar tudo baixo. Na verdade, é difícil até encontrar as pessoas que estão com vitaminas altas, né? Muito Ah, difícil.
Bom, primeiramente agradecer ao Dr. Murilo por mais esse treinamento fantástico aqui. Então, quinta-feira que vem não tem, aí nós teremos na próxima, né? Sem ser quinta que vem, na outra. Só alertando, pessoal, dentro do escritório virtual estão as datas de todos os eventos, ok? Então, você entra no seu escritório virtual, vai ter as datas ali. Eu só preciso lembrar qual aba que é e já passo para vocês nos grupos. Mais uma vez, o Jacques levantou a mão. Quer falar mais uma coisa, Jacques? Só mais uma pergunta referente a um assunto que foi levantado na live, que eu tive uma pergunta semelhante referente às pessoas menores de idade, né? A gente sabe que os nossos produtos eles são indicados para os adultos, né? Nas nossas caixinhas, inclusive, no rótulo das embalagens, vem escrito isso, né? Que a indicação é para pessoas acima de 18 anos. A pergunta que uma cliente fez hoje, referente ao Feminile, que a filha dela tem de 16 para 17 anos, já sofre muito com as cólicas. E no caso dela, como foi falado, acho que no produto 5, no produto 8 mesmo do ósseo, eu acho que foi o ósseo, né, que foi falado na live hoje da criança que está crescendo, sentindo dores, que poderia vir uma flexibilização ali, que o jovem poderia usar em doses é, menores, né, mas que teria que ter uma administração ali do médico, né, uma supervisão. Nos outros produtos, doutor, nos outros produtos, a gente poderia também, nós somos autorizados, por assim dizer, a indicar o uso em doses menores para jovens, pessoas menores de idade, ou tem algum problema devido à legislação? Não sei se eu me fiz claro, não fui muito longo na minha pergunta aqui, mas eu acredito que deu para passar a essência da dúvida. Olha, indicar você não deve indicar. O que você vai falar é assim, olha, a formulação, a dosagem aqui, as borrifadas que estão escritas no rótulo é para um adulto de 18 anos acima. No caso, não é que é contraindicado para quem tem menos de 18, mas é necessidade de corrigir a dose. Então, você pode pegar esse produto, levar o seu filho ao médico e perguntar para ele qual a dose referente à idade e ao peso dele que pode ser administrada. Você não pode indicar, mas você pode dizer que o médico dele pode, para corrigir a dose. Entendi. Aí no caso, mas digamos que a pessoa queira o produto mesmo assim e não vá ao médico. Ela vai ter algum problema? Por exemplo, essa moça de 16 para 17 anos, por exemplo, se ela usar Nesse conforme caso, vem, não. ela não vai Nesse ter caso em problema. específico, não. Mas uma Sim. criança de 6, 7 anos, 8 anos, vai ter, a dose vai estar muito alta para ele. Sim. No caso desse específico que eu citei como exemplo da moça de 16 para 17 anos, se ela usar lá as 2 vezes ao dia 7 borrifadas, ela não vai dar um problema nela. Não, não, porque 16 para 18 anos não muda muito. Agora, 7 anos, 8, 9. Só que a partir do momento que você fala que uma pessoa abaixo de 18 pode, você está referindo ao de 16. Mas a pessoa já pensa no filho dela de 4. As pessoas são assim, tá? É perigoso, um campo minado isso daí, tá? Sim. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado. Por nada. Lembrando assim que nós existem o brasileiro em si ele tem o costume de se automedicar, né? E as pessoas elas vão na farmácia, compram todos os tipos de remédio e não se preocupam. E quando falamos de suplementação, sempre há grandes dúvidas, né? Se pode ou se não pode, quando na verdade o cara vai na farmácia, ele faz o estrago ali, compra um monte de coisa a fazer mal para o organismo dele, ele não está nem não tá preocupado com nada. E os nossos produtos, né? É, exatamente, a indústria da medicina, né? A indústria da doença, desculpa. Mas é muito bom nós termos aí o doutor que sempre está nos alertando que podemos e não podemos falar na hora da venda e cria-se uma cultura correta, né? Lembrando que diversas empresas elas chegaram a serem bloqueadas, né, pelo fato de prometer cura
e nós não prometemos nada. Nós apenas indicamos suplementação que vai ajudar ali na saúde da pessoa. Tem um comentário aqui, nós já vamos encerrar. Infelizmente, raras as exceções. Dizem que vamos morrer tomando remédios que remediam e não tratam. Tratam por um lado e afetam o outro, prejudicando. Agradeço por seu profissionalismo, doutor Murilo. O doutor é um grande parceiro nosso aqui e nós somos muito gratos, né, por estar sempre junto conosco. Mais uma vez, doutor, gratidão, perdoa aí passar do tempo um pouquinho, né? Muito obrigado. Eu sei que o doutor falou comigo, falou, estou trabalhando até agora, eu vou parar aqui só para fazer o treinamento. Então, tá lá trabalhando e reservou esse tempo aqui para nós. Realmente, nós devemos ser muito gratos a ele. Doutor, muito Vou sair obrigado. daqui e vou atender. Vai sair e vai atender? Olha lá. Vou. Tá vendo, pessoal? Esse treinamento vai ficar gravado, tá? Eu vou disponibilizar o link nos grupos. E como eu falei, os próximos treinamentos e eventos estão no escritório virtual. Segunda-feira, não percam a apresentação de plano online, ok? Todas as segundas agora nós temos a apresentação online. Doutor, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, pessoal que estiveram presentes hoje no treinamento. Desculpa, é que eu li aqui e paralisei. Todo mundo disse que ia responder. Posso ficar na guarda? Sim, eu já mandei até para o WhatsApp dele. Pode ficar tranquilo, André. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, pessoal. Grande abraço. Tchau, pessoal. Até mais.